Olá, boa noite. Quem já tá aí? Olá. Oi, Dioneide. Boa noite. Boa noite, gente. Olá. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários. Oi, Dioneide. Boa noite. Oi, Yumi. Oi, Viviane. Melissa. Boa noite, gente. Oi, Marisa. Oi, Ângela. Que bom te ver por aqui. Boa noite, Nazaré. Oi, Jane, boa noite. Oi, Kátia, Carla. Gente, boa noite, muito boa noite. Boa noite, Jane Saito. Tudo bom? Gente, o som tá bom? Eu tô sem microfone hoje. Olá. Oi, Gisele. Oi, Midori. Boa noite, gente. Gente, quero pedir mil desculpas. Hoje a gente vai ter que fazer a live. Boa noite, gente. Aqui da minha cozinha, mais uma vez, aqui de casa. Peguei uma gripe e... Tá bom o som, gente? Eu tô sem microfone hoje. Dá um alô aí pra mim. Oi, Jaqueline, que bom que você tá aí. Oi, Ruth. Pois é, tô sem microfone hoje e vou ter que fazer aqui de casa. Peguei uma gripe e fui para ateliê hoje de manhã, mas tive que voltar para casa que não consegui ficar lá. Gente, o corpo muito mole, meio febril, né? E... Ai, que bom, eu tô sem microfone, acabei esquecendo o microfone no ateliê e aqui eu não tenho microfone. Então eu vim pra casa, não aguentei ficar no ateliê e... Então a gente vai ter que fazer aqui, porque compromisso é compromisso, né? Meu corpo tá pedindo cama, passou o dia inteiro pedindo cama e eu não parei um minuto. Mas, né, compromisso é compromisso, eu sei que tá todo mundo ansioso pra essa live e espero que vocês gostem, né? E é isso, né? Vamos que vamos. Brigadão, tá? Por todos aí, né? Nessa noite frienta, que pelo amor de Deus, que frio, né? Oi, Alice, boa noite. Fátima, boa noite. Gente, hoje vamos fazer massa de bolo, finalmente, né? Oi, Letícia. Usando o emulsificante, tá? Desculpa, né? Eu não gosto de fazer receita aqui porque, né, fica meio tumultuado, mas espero que dê. Eu tentei me ajustar aqui pra gente tá fazendo, tá? Qualquer coisa vão falando aí. Boa noite, Argeno. Bom, então vamos começar, né? Pra gente não perder tempo, tá? Mais uma vez quero agradecer ao Portal Me, né, por me ceder esse espaço. Pra gente estar aqui passando algumas dicas pra você e agradecer a você, né? Porque sem você aí do outro lado, nada acontece. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, né? Por você estar aí sempre nos assistindo. E espero hoje... Ai, meu Deus, a expectativa de vocês é muito alta e eu fico assim, né? Mas espero atingir a expectativa de vocês, tá? Boa noite, Portal Me. Tá? Eu espero atingir aí, né? A expectativa de vocês, né? Porque eu sei que tá grande. Bom, então vamos lá começar? Se por um acaso o som abaixar, alguma coisa assim, fala que aí eu falo mais alto. Desculpa, a voz tá meio afuém, né? Com essa gripe, talvez eu... comece a tossir um pouquinho, mas tudo bem, né? É bom que eu não preciso usar máscara porque eu não corro o risco de pegar, né? Vocês pegarem de mim, né? Então vamos lá.
Gente, só recapitulando, quem não assistiu... Boa noite, Argeno. Brigadão, viu? Portal Me, né? Mais uma vez. Quem não assistiu a live que eu falei do emulsificante, né? Das funções do emulsificante e tudo, depois entra lá no Portal Me e assiste, porque é interessante. Porque aí vocês vão entender o que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Porque hoje a gente vai executar a receita, tá? Usando o emulsificante. Mas antes, eu quero esclarecer uma coisa aqui para vocês, porque na penúltima live eu falei de como fazer um bolo sem erro e tudo, lembram? Né? E uma das coisas que eu frisei muito, né? É que não se deve misturar, bater bem muito a massa depois que adiciona a farinha de trigo, não foi isso? Ok. Isso aí serve para um bolo sem emulsificante, tá? Um bolo tradicional, né? Mas com um bolo usando o emulsificante, a história é outra, né? Então, é importante. Então, esqueça essa parte aí, né? Que não se pode bater a massa, né? Porque a massa vai desenvolver o glúten e o bolo vai ficar pesado. Isso é para bolos tradicionais, ok? Sem o emulsificante. Hoje a gente vai trabalhar com um bolo usando o emulsificante aqui do Japão, né? Ah, deixa eu pegar o emulsificante. Tá? Usando o emulsificante. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente faz um bolo usando o emulsificante é bater bem a massa. Tá? Então, a gente vai misturar todos os ingredientes e a gente vai bater bem a massa, porque só assim o emulsificante vai agir, né? Lembrando, para quem não assistiu ou para quem já esqueceu, oi William, boa noite. Para quem não assistiu a live passada, né, já tem um tempinho, 2 semanas atrás, né, o emulsificante, ele serve para melhorar a textura do bolo, a estabilidade da massa, né, ele dá mais estabilidade à massa, seja ela de sorvete, de bolo, o que for usar, né. Obrigada a você, William. E dá volume, a principal função dele é incorporar ar rápido, né? Então, essa é uma das principais funções do emulsificante. Ele incorpora o ar mais rápido, tá? E aí ele dá uma estabilidade na massa. Por que ele dá uma estabilidade na massa? Porque quando a gente faz um pão de ló, por exemplo, tradicional, a gente bate as claras em neve, ou bate os dois juntos, o ovo, né, inteiro, com açúcar, bate, 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 até ele incorporar ar e criar, e dar um volume, tá certo? Mas essa massa, ela não é estável, porque se você deixar ela paradinha, o que vai acontecer? Essas bolhas de ar começam a estourar. E a massa vai ficando líquida, e aí você vai assar um bolo assim, ele vai ficar pesado. Com o emulsificante, a história é diferente, tá? Então, ele dá essa estabilidade, ele vai fazer com que a massa crie volume, né? Incorpore ar, né? Mas ele também não deixa essas bolhas de ar estourarem rápido, tá bom? Oi, Cícera. Boa noite, amor. Ok? Então, ele é legal por isso. Então, ele dá essa estabilidade. Então, uma massa com um emulsificante não precisa aquele desespero de acabou de bater, tem que correr pro forno para poder ele assar. Ele tem uma estabilidade, dá para esperar um tempo, tá? Então, oi, Miriam. A gente vai fazer aqui, né, uma massa de pão de ló usando o emulsificante, tá? Eu desenvolvi essa receita assim, baseada na minha receita do pão de ló e no que eu estudei sobre o emulsificante, né? Eu pesquisei bastante, conversei com amigos meus do Brasil, tenho um engenheiro de alimento, né? Eu tenho nutricionista amiga e eu conversei com todos, né? Fiz uma pesquisa mesmo sobre o emulsificante para poder estar aqui passando informações para você, tá? Então eu me baseei na minha massa de pão de ló, né? E usando o emulsificante. Tem muitas receitas que usam um líquido, ou leite, ou água. Eu até testei usando leite, água, algum líquido assim. Mas, gente, a massa fica linda no forno. Quando ela sai, ela murcha, né?
por causa... Talvez não esteja muito equilibrado e tudo. Aí, o que eu fiz? Eu substituí o líquido. Por exemplo, eu usei o leite. Eu substituí o leite líquido pelo leite em pó. Porque eu sei que ele dá uma maciez na massa, tá? Então, oi Edson. Edilson, né? Bom dia. Ele dá uma maciez, né, na massa. Então... eu não usei líquido. O único líquido que a gente vai usar aqui na receita, assim, é o ovo e a manteiga derretida, que pode ser substituída por um óleo. Qualquer óleo vegetal, né? Mas, para vocês não ficarem desesperados, gente, olha, assim que terminar a live, eu ainda não consegui editar bem o site, eu não sei o que está acontecendo no blog lá, né? E não sei, não estou conseguindo editar. Então, assim que terminar aqui, eu já posto a receita lá na minha página, na Fina Arte. Então, aproveita, dá uma entradinha lá. Quem não curtiu, curte, né? Que eu vou gostar de ver vocês por lá. Então, vai estar lá a receita, tudo explicando. E os nomes do emulsificante que se encontra aqui no Japão. Tem vários nomes que você pode encontrar ele, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei da outra vez, mas eu vou mostrar aqui. O pacotinho, que é esse aqui. Deixa eu virar aqui, peraí. Oi, Dira. Gente, desculpa, mas eu tô sentindo muita falta de ar, porque eu tô toda congestionada, então eu vou estar ofegante, tá? Mas nada preocupante, ok? Tá bom? Ó, o emulsificante, né? Ele na verdade, ele é mais achado como estero, tá? Vai estar lá escrito lá, né? Ó, estero, esupi, ok? Tem um outro nome que encontra também, né? Que chama Niukazai, ou Sekayoki Rosai, Afe Maria, né? Que ele pode ser encontrado aqui no Japão, mas tá escrito lá, né, no post que eu vou publicar lá no Facebook, tá? Lá na minha página Fina Arte, ok? Então ele é assim. E o emulsificante, você vê que ele tem vários ingredientes, ok? Então, esses ingredientes, na verdade, tem a foto também, eu coloquei a foto lá, tá? Bonitinha, tá bom? Deixa eu virar aqui. Tem o emulsificante, na verdade, ele é um conjunto de ingredientes, né? Não é só um que é o emulsificante, porque cada ingrediente tem uma função. Então, na verdade, o emulsificante, ele é um agente espumante. Então, ele faz com que se crie uma espuma, tá? Então, ele tem glicerina. Ele tem a glicerina, por exemplo, evita a perda de umidade. Então, por isso que deixa um bolo mais... Gente, eu tô vermelha. Por isso que deixa o bolo mais úmido e com isso aumenta o tempo de validade dele, tá? Ele tem sorbitol, né? O sorbitol também ele é um umidificante. Ele tem água e ele tem o éster, né? Por isso que ele chama stero, né? De éster. Então, ele tem o éster de sacarose que... ele dá um sabor doce, tá? Porque a massa com emulsificante, ela fica mais gostosa, né? Ela intensifica o sabor, ok? Ajuda a manter a estabilidade, eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? Ajuda a manter a estabilidade da massa, esse éster, né? E dá uma... ele é responsável pela emulsão. Lembra que eu falei da emulsão? O que é emulsão, né? É você misturar dois líquidos que não se misturam normalmente, tipo água e óleo. Com o emulsificante, eles se misturam, tá? Eles promovem uma emulsão. E é isso que ele faz numa massa de bolo, por exemplo, ok? Então, é só pra gente relembrar, né? Sei que tem gente do Brasil aí, né? Eu quero deixar claro que a receita que eu padronizei aqui pra vocês, eu usei os ingredientes do Japão, o emulsificante do Japão. Eu não testei o emulsificante do Brasil, eu nunca usei o emulsificante do Brasil, mas eu tenho certeza que ele é diferente, né, do Japão. Então, assim, tem que testar, porque a primeira coisa que tem que ver, que deve vir,
é a quantidade, a indicação da quantidade usada na receita. Quanto? Por exemplo, o emulsificante japonês, ele é indicado usar de 1 a 2% da quantidade total dos ingredientes. Então, por exemplo, no nosso bolo hoje, a gente vai usar farinha de trigo, açúcar, manteiga, né? A essência de baunilha, o fermento, o leite em pó. Então, eu vou somar todos esses ingredientes e eu vou calcular 1 a 2%. No caso, hoje, a gente vai estar usando 2%. Eu padronizei essa receita com 2%, tá? Mais ou menos. Então, 2% do emulsificante e a gente vai usar. Então, tem que ver no Brasil a proporção, tá? Que eles indicam, ok? Então, tem que testar isso aí. Porque no Brasil tem o emulsificante para sorvete e o emulsificante para bolo, né? O emulsificante para sorvete, ele pode ser usado tanto para fazer sorvete, quanto bolo, bolacha, pães, o que quiser. Mas o emulsificante para bolo específico, ele só pode ser usado para bolo. Porque ele precisa de uma temperatura alta para agir, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu aconselho usar o geral, né? O emulsificante para sorvete, né? E assim, o que mais as pessoas falam e usam no Brasil é o Emustab. Mas, por exemplo, tem algumas marcas que vem escrito emulsificante mesmo, tá? Mas tem que testar, porque os ingredientes daqui do Japão, eles têm algumas que são bem diferentes. Tipo, a farinha de trigo é diferente, né? O próprio fermento, mesmo o fermento Royal vendido aqui no Japão, ele é diferente do Brasil. Aqui a gente usa uma quantidade bem menor do que se usa no Brasil. Então, eu aconselho testar, verificar qual é a proporção do emulsificante que eles indicam, né? O fabricante indica para a receita, tá? E testar, né? Daqui, tudo bem, a receita tá certinha, né? Tá padronizada. A única coisa que vocês vão ter que dar uma atenção é no forno. Isso para tudo, né? Ok? Mas daqui a pouco a gente vai falar do forno. Então, deixa eu botar o emulsificante pra cá. Não se preocupe que tem a foto, eu botei a foto dele lá, tá? Então, gente, vamos começar? Alguma pergunta aí? Peraí que eu não tô vendo nada aqui. Vamos lá. Né, olha, o Ageno botou no portal aí, ou botou aí o link da Finarte. Então, depois vocês entrem lá, tá? Oi, Sandra. Boa noite. Então, vamos lá. Eu vou abaixar, né, aqui. Eu já deixei os ingredientes pesados pra gente adiantar, tá? Então, eu vou abaixar aqui pra gente começar, mas antes disso, eu preciso pré-aquecer o forno, tá? Então, eu já vou pré-aquecer o forno, porque quando a gente acabar aqui, a gente já põe lá pra assar e vai conversando. Ele leva mais ou menos 35, 37 minutos pra assar, tá? Então, vamos lá. Eu vou ali pro forno, porque aí, enquanto o bolo assa, eu vou mostrando os ingredientes que eu usei, tá? Então, eu vou lá. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ui, ui, ui. Tá? Eu vou lá pro forno só pré-aquecer, tá, gente? Então, eu vou aqui, como eu vou usar uma assadeira só, né? Eu vou apertar no obo 1, tá? Depois eu mostro de pertinho. E eu vou botar 170 graus para pré-aquecer, porque é a temperatura que eu padronizei aqui, tá? Ok? Então, eu vou abaixar a câmera, né? Pra gente ver aqui, que eu vou misturar os ingredientes, tá? Aqui eu já pesei e, olha, todos os ingredientes estão pesados, né? Quem é meu aluno sabe que as minhas receitas todas são padronizadas com peso, né? Por quê? Porque você garante que ela sempre vai sair igual, ok? Então, dá trabalho ó, no início, ficar pesando, dá, mas você acostuma que você não vive mais sem uma balança, isso eu garanto. E você tem a garantia de fazer sempre igual, ok? Então, aqui eu já pesei a farinha de trigo, é importante que ela seja peneirada. Com o emulsificante, a gente vai peneirar, basta peneirar uma vez só, tá? Então, eu vou... Aqui tá o fermento que eu tinha pesado e eu deixei ele bem fechadinho, né? O fermento, ele vai muito pouco, tá? Depois a gente fala. Então, aqui eu coloquei, ó... Tem 115 gramas de farinha de trigo, vai dar um bolo de 18 centímetros, tá?
115 gramas de farinha de trigo, 1 grama de fermento apenas, tá? Peraí que eu tô vendo minha cola aqui. 6 gramas de leite em pó, eu mostro daqui a pouco. E a gente vai peneirar isso aqui tudo, ok? Então, eu vou peneirar aqui. Tá? Peneirei, ok? E vou deixar isso aqui reservado. Vou deixar aqui no cantinho. Bom, antes da gente continuar, deixa eu mostrar uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é untar a forma, né, galera? Lembram da minha misturinha mágica? Lembra? Né? Da misturinha mágica. Quem não viu, eu vou colocar lá no post, tá? A misturinha mágica. Farinha de trigo com óleo, qualquer óleo de cozinha, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, porque eu não peso, eu vou colocando farinha de trigo e óleo, vou mexendo e vou vendo o ponto. Aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 60 gramas de farinha de trigo para 40 de óleo, só para vocês terem uma ideia. Então, ele fica o pessoal fala que parece leite condensado, tá? E aí, eu uso isso para untar a forma. Então, eu vou pegar e eu vou passar na minha forma e vou espalhar, tá? Como é que eu sei que essa misturinha, ela tá no ponto de usar? Quando eu espalho, olha, tá vendo que eu espalhei? Você vê que tem um creminho na forma? Ele tá fácil de espalhar, olha, tá? Se por um acaso eu espalhar e tiver muito duro, é porque falta óleo. Aí você coloca um pouquinho de óleo e mistura. Se eu passar aqui e ele passar muito fácil e ficar só o óleo, né? Você vê só o óleo, é porque falta farinha de trigo. Então, olha, ok? Ele fica um creminho, tá? Você unta. Aqui também, que é a dica que eu dei para o bolo tradicional. Eu unto, como é pão de ló, né? Eu unto mais o fundo do que as laterais. Então, as laterais, eu não sei se dá para você perceber, ela tá bem menos untada, bem pouco. Porque muitas pessoas falam, ai, não deve untar a lateral das formas para bolo, só o fundo. Mas eu gosto de untar um pouquinho, por quê? Porque se eu não unto, ela fica com uma casca, né? A superfície muito grosseira. Então, eu prefiro untar um pouco. Mas também não deve untar muito, porque a massa é muito levinha. Se você untar muito, ela vai abaixar muito, né? Quando ela terminar de assar, ok? Porque o pão de ló, de qualquer forma, ele dá uma baixadinha quando ele assa. Isso é normal pro pão de ló, tá? Mas ele não pode abaixar muito, tá? Então, forma tá untada, prontinha aqui. Vou deixar ela de lado aqui, né? Nossa misturinha aqui também de lado. Então, o que que a gente vai fazer agora? Deixa eu focar aqui na batedeira. Na batedeira, eu vou colocar, olha, 3 ovos tamanho L, tá? Vai dar mais ou menos na receita, a gente vai precisar aqui na receita uns 167 gramas mais ou menos de óleo, tá? Mas eu não chego a pesar. Quando eu pego uma caixa de ovo, eu vou pegando os 3 menores da caixa L, tá? E eu uso 3 ovos. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou dar uma misturadinha, porque isso vai me facilitar na hora de misturar. Então, eu pego um garfo e dou uma misturadinha rápida. Vou colocar açúcar. Açúcar fino, que eu chamo aqui, que é o açúcar normal, aquele molhadinho, tá? Gente, desculpa que eu não tô conseguindo ver, como tá baixa aqui a câmera, eu não tô conseguindo ver as mensagens, depois eu vou vendo, tá? Ó, tá? O açúcar comum, que 112 gramas de açúcar comum. Então, vou colocar aqui. E o emulsificante. O emulsificante, como eu já tinha aberto para fazer meus testes, né? Eu tive que conservar na geladeira, né? Aí, depois que você abre, você pode conservar na geladeira uns 30 dias, mais ou menos. Você viu, dentro de uma tapoerezinha fechada, né? Mas, na hora de usar, ele tem que estar à temperatura ambiente, assim como o ovo tem que estar na temperatura ambiente, ok? Tá? Então, não esquece de tirar. Então, eu vou colocar ele aqui junto.
Gente, essa receita, olha, o forno já tá pré-aquecido a 170 graus, tá? Então, coloquei ovo, açúcar e emulsificante. Eu vou dar uma batidinha bem de leve, na velocidade mínima, só para ele dar uma misturadinha aqui, de leve. E aí, agora, eu vou... Deixa eu ajustar a câmera, porque eu quero que vocês vejam isso aqui. Agora, eu vou colocar aquela mistura de farinha, fermento e o leite em pó, tudo aqui. Olha, gente. Ai, ai, ai. Será que isso dá certo, né? É pra dar, tá? Então, eu vou misturar de leve. Eu vou misturar de leve só para não fazer muita sujeira. Vou aumentando gradativamente, porque isso ele tem que bater na velocidade alta, tá? Vou raspar aqui a lateral, porque vai me facilitar. É só para não fazer muita sujeira. E aí, gente, a gente vai ter que conciliar aqui a batedeira batendo 5 minutos. Eu vou tentar ir vendo as mensagens que vocês já colocaram aí, tá? As dúvidas. Vou aumentando gradativamente, tá? Quando eu ver que a mistura tá toda já, a farinha já misturou tudo, eu aumento na velocidade máxima e eu conto 5 minutos, ok? Bom, eu vou pegar meu celular aqui pra ver as mensagens que vocês estão mandando, tá? Porque enquanto bate, eu vou vendo aqui as mensagens. Deixa eu ver aqui. Ai, que horror. Baixei. Essa misturinha é bem legal, né, William? Ajuda bastante. Pode usar papel manteiga, Gisele. Pode usar sim. Se você tiver o papel manteiga do tamanho da forma que você vai usar, tranquilamente. Pode usar sim, tá? A Kemi-Sano, o emulsificante tem sim, não tem no mercado japonês. Ele tem sites que é só você pesquisar com o nome que eu vou colocar lá no post. Vai na Rakuten ou no Amazon e pesquisa, tá? Que ele vai sair em vários lugares e você compara preço. O que mais? A Kemi tá falando que a batedeira dela é pequena. A massa com emulsificante, ela precisa de uma velocidade mais alta para poder bater a massa e ela incorporar o ar, tá? Mas tenta na velocidade máxima da sua batedeira. Ok, gente? Tá tudo bem aí? Ok, obrigada. Obrigada, Kemi. Ó, percebe que a massa, ela fica branca, né? Alguém perguntou na live passada por que a massa fica esbranquiçada com emulsificante. 2 motivos. Um é que ela vai incorporar ar. O outro é porque ela vai formar uma emulsão. Então ela vai pegar a gordura da massa com o líquido, tipo da clara, né? E ela vai fazer uma emulsão. Toda vez que a gente faz uma emulsão, ela fica assim, né? Meio opaca, esbranquiçada. Isso é característica de uma emulsão, tá? Eu botei a manteiga, eu tinha derretido a manteiga e eu botei um pouquinho ela no forno porque ela
acabou endurecendo por causa do frio aqui, né? Então eu botei ela um pouquinho no forno quente para ela amolecer. Deixa eu dar uma misturadinha aqui na manteiga. Pronto, ela já amoleceu. Eu vou pegar a manteiga e eu já vou misturar, ó, a essência de baunilha, tá? Na manteiga. Tem algumas perguntas aqui. A Sandra tá perguntando quanto tempo bate. 5 minutos, tá? A Margarida tá perguntando, ela fala que tem uma batedeira igual a minha. Qual a velocidade, né? Que ela bate? Na máxima. Máxima. Pode desligar. Ufa. Ai, que alívio, né, gente? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem essa massa. Olha só. Tá? Como que é essa massa? Ó. Ok? Eu vou agora pegar a manteiga. Lembra que faltou a manteiga? Ela poderia até ser incorporada no início, mas eu prefiro incorporar no final, tá? Então, eu vou, ó, jogar a manteiga com a essência de baunilha. E agora, eu não vou bater na velocidade máxima. Eu poderia misturar isso aqui, por exemplo, só com uma espátula. Mas eu vou bater aqui na velocidade, vou dar uma batidinha na velocidade, só para ela dar uma incorporadinha. Pronto. Acabou, eu vou acabar de misturar aqui, ó. Ó. Tá? Então, essa é a massa com emulsificante, gente. Ela fica mais branca, mas você vê que ela tá cremosa. Ela tá aerada aqui, tá? Então, agora, a gente vai botar na forma. Vou pegar a minha forma, tá? E a gente vai colocar a massa aqui. Ok? Uma forma de 18, tá? Essa aqui minha, ela tem 18 de diâmetro por 6 de altura. Mas, ela pode, por exemplo, essa massa, ela cabe numa forma de 20 por 5, tá? De altura. Eu vou dar uma dica para vocês saberem até quanto você pode botar de massa numa assadeira, que você vai ter a segurança de que ela não vai derramar. Então, peraí, tá? Deixa eu me concentrar aqui. Já tô ofegante. Ok. Ok? Ó, percebe que ela preencheu 3/4 da forma. Isso é a garantia de que essa massa não vai transbordar. Então, sempre 3/4 da forma, tá? Então, agora, deixa eu virar a câmera pro forno. Deixa eu tentar aumentar. A gente só vai botar aqui. Depois, eu dou uma explicadinha lá no forno, tá? Então, o forno já tá pré-aquecido a 170 e eu vou colocar 35 minutos. E aí a gente vai fazer o teste pra ver se ela tá assadinha, ok? Então eu vou levar a minha massa pro forno.
35 minutos. E vou ligar. Agora vamos conversar. Então, vamos lá. Bom, deixa eu deixar aqui de lado a batedeira. Tá? Então, é o seguinte. Alguém, acho que a Dira falou aí, essa massa é fácil porque bate tudo junto. Gente, essa massa, na verdade, ela é ótima para quem tem dificuldade de fazer um bolo. Tem muita gente que tem dificuldade. E eu recebi tantas mensagens, eu quero até agradecer, porque eu fiquei muito feliz de receber esse feedback. Eu recebi muitas mensagens das pessoas, depois daquela live que eu dei dicas, né, para não errar, né, na hora de fazer um bolo e tudo. Eu recebi tantas mensagens legais de pessoas que falavam que nunca tinham conseguido fazer bolo e depois daquelas dicas elas viram o erro delas e elas conseguiram fazer bolo. Então eu fiquei muito feliz, né, e obrigada mesmo. E eu torço para que, né, isso se multiplique, tá? E falar em multiplicar, se você tem alguma amiga que você acha que vai gostar e tudo, vai compartilhando, né? Pra gente atingir mais pessoas, a gente dividir com mais pessoas, ok? Obrigada, viu, gente? Então, vamos lá. Então, a Dira comentou isso, né? Que é uma massa realmente fácil. Então, ela é indicada para quem tem dificuldade, porque ela não precisa daqueles cuidados que tem um pão de ló, por exemplo, tradicional, né? Na hora de você fazer a massa, na hora de você incorporar os ingredientes e tudo, na hora de você levar para o forno. Então você tem que ter todos os cuidados numa massa de pão de ló, né? Que aqui você não tem, você viu, né? Você bota tudo lá, né? E bate tudo junto, sem preocupação, deixa lá batendo. Então não tem muito que dar erro. Principalmente se a receita já tiver equilibrada, como essa já tá equilibrada, padronizada, tá? Pois é, né? Quem falou? Oi, Ana Cristina, boa noite. Quem falou? A Katsuda, né? A Silvânia. Fala que o bolo dela cresce e depois murcha. Quando acontece isso, se a receita estiver equilibrada, provavelmente é o forno muito alto. Tem que abaixar um pouco a temperatura, tá? Provavelmente, né? Mas isso contando que a receita que você tá usando, ela tá equilibrada, claro, né? Ok? Ela fala que o forno... meu forno não é profissional não, Katsuda. Ele é um forno caseiro, elétrico. Depois eu vou chegar pertinho dele lá e eu vou mostrar, tá? Ele é um forno normal, é um forno elétrico, tá? Não é profissional, não. O que mais? Tá? Então, isso. A Marcela Fujimoto Berrana, você coloca 35 minutos a 170 graus. Isso mesmo. 35 minutos a 170 graus. Só que nos testes que eu fiz, quando eu faço a minha forma de 20 centímetros, que eu falei que dá para usar numa forma de 20, essa quantidade de massa, ela é um pouquinho mais baixa, ela tem 5 centímetros de altura. Ele assa exatamente a 35 minutos. Mas quando eu faço nessa forma de 18, que ela é um pouquinho mais alta, ela tem 6 centímetros de altura, ela assa normalmente a 36, 37 minutos. Porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. 1 minuto de diferença a mais ou a menos para um bolo, né? 1 minuto a mais ou a menos faz muita diferença num bolo, tá? Então, um bolo pode ficar faltando assar por causa de 1 minuto, ou ele pode assar demais por causa de 1 minuto. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque 1 minuto a gente acha que é pouco, mas não, ele faz muita diferença num bolo, tá? Ele faz diferença. Obrigada, Cícera, por compartilhar, ok? Então, vamos aos ingredientes que eu usei. Vamos começar pela farinha. Vou virar aqui. Tá? A farinha não virou? Ok. Eu uso a farinha. Quem tiver dúvida também dos ingredientes, vai lá no Portal Mia depois, nas lives, né? Que tem uma live que eu falei sobre os ingredientes usados na confeitaria. Então, eu falo as diferenças, dá uma assistida lá para você entender. Então, essa farinha normal de bolo, né? Ela é considerada uma farinha fraca. Então, a gente chama ela de farinha fraca, porque se você olhar aqui... Cadê? Ui, ui, ui. Eu e a câmera.
A gente não se entende. Tá vendo o tampaco, né? Que é o glúten. Ele tem 8 gramas, tá? Então, essa aqui no Japão, é considerada uma farinha fraca. No Brasil, vai ter 6, 7 gramas de tampaco. Tem um pouco de diferença, tá? Aqui é 8 gramas. Então, essa farinha é a farinha que a gente chama farinha fraca, que é farinha para bolo. Porque a farinha para pão vai ter lá 14 gramas, mais ou menos, que aí é considerada farinha forte, mas a gente usa essa. Eu padronizei todas as minhas receitas com essa farinha, porque é uma farinha de ótima qualidade, né? E para bolo, dá diferença a qualidade da farinha, né? É igual no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? A massa fica diferente dependendo da qualidade da farinha, tá? Então, essa farinha, para mim, é ótima e é uma farinha fácil. Então, é que eu ensino nos cursos, porque todo mundo acha em qualquer lugar, e é uma farinha de excelente qualidade. Então, a farinha de trigo que eu uso é essa, tá? O açúcar... Opa! O açúcar é o açúcar normal do Japão, né? Eu chamo de açúcar fino, açúcar molhadinho, tá? É o açúcar normal, de Ohacto, tá? Ele tem várias marcas, tá, gente? Não importa, contanto que seja, ó... Esse já é outra marca, né? Então, é o açúcar normal daqui do Japão, tá? Eu chamo de açúcar fino. No Brasil, eu sempre... As receitas do Brasil, por exemplo, que usa açúcar refinado, eu substituo por esse. Então, quando é refinado, eu substituo por esse. O granulado, o cristal, eu substituo pelo cristal, pelo granulado mesmo, tá? Mas, quando é refinado, eu substituo por esse aqui, normal do Japão, ok? O que mais? Leite em pó. Qualquer leite em pó. Pode ser leite ninho? Pode. Não tem problema. Ele só é um pouco mais doce, né? Mas tem um pouco mais de gordura, mas tudo bem. Não vai interferir, assim, a quantidade também. É muito pouca, né? São 6 gramas de leite em pó, tá? Então, é o Tsukimo Miruko, tá? Qualquer leite em pó. A baunilha, a essência, que é opcional, você pode não usar também, né? A quantidade também você pode usar mais, usar menos. Você pode mudar a essência, né? Você pode usar uma essência de amêndoa, uma essência de coco, sei lá, dependendo do que você vai fazer, do recheio que você vai usar para o bolo, ok? E o fermento em pó, baking powder, né? Que eu uso esse aqui, que é do Japão, tá? Quem usar o fermento royal, que compra aqui no Japão, você vai usar a mesma quantidade que tá lá na receita. Agora, no Brasil, normalmente a quantidade do Brasil, ela é mais, né? Então, por exemplo, as minhas receitas lá do caderno da minha avó, da minha mãe, que eu substituí, fui convertendo, né? Os ingredientes lá, as quantidades, sempre eu tinha que diminuir o fermento da quantidade do Brasil. Então, no Brasil sempre se usa mais, tá? Então, aqui a gente usa menos. O royal ou esse, qualquer um, tá? Então, é só esses ingredientes, né? E o ovo, que é o ovo, ó, tamanho L, tá? Então, por exemplo, nessa caixa aqui, ele vem em tamanhos um pouco variados. Vai variar de um ovo sem a casca de 56 a 60 gramas, tá? Então, o que que eu vou fazendo? Eu pego na caixa, eu vou pesando o ovo com a casca, que vai dar uns 67, 65 com a casca. E aí eu vou pegando os menores, 65, por exemplo, em vez de 67, porque aí vai me dar mais ou menos esse peso, 167 gramas que eu preciso. Mas não precisa pesar, tá? Só usa 3 ovos tamanho L, ok? O bolo tá começando a desenvolver lá, né? E aí, gente, pergunta. Deixa eu falar uma coisa enquanto a gente espera. Aproveitem, tá? Porque a gente vai ter que esperar. Vocês vão querer ver bolo pronto, não vão? Né? Ou não? Posso encerrar a live? Se puder, tudo bem. Vamos lá. Né?
né? Mas vocês vão querer ver o bolinho saindo, né? Eu já tenho aqui, porque a gente vai ter que esperar ele esfriar um pouco para poder usar. Então, enquanto, tá? Eu já tenho ele aqui, ó. Eu fiz de manhã esse bolo, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Gente, será que o ar tá muito quente? Eu tô tão vermelha. Não sei se é calor, ou se é emoção de estar aqui com você. Ó, eu fiz de manhã esse bolo, né, para mostrar ele pronto para vocês. Uma das características do bolo com emulsificante é que ele não cria barriga, ele não fica aquele bolo barrigudo. Ele fica mais reto, tá? Então, essa é uma das características, ok? Ó. Ele é super leve, gente. Eu tô pegando aqui, é uma massa muito, muito leve, tá? E, ó, você aperta e ele é, ó, bem macio. A gente vai cortar ele aqui, tá? Deixa eu cortar pra vocês verem o que é que vocês vão ter aqui, o que é que vai sair. E é engraçado porque esse bolo com emulsificante, realmente ele intensifica o sabor. Então, você consegue, porque pão de ló normalmente a gente não consegue comer puro, né? Ele é um bolo seco, ele pede uma calda, um recheio para ser consumido, né? Mas esse aqui não, ele tem a umidade por causa do emulsificante e o emulsificante intensifica o sabor dos ingredientes, então tem o sabor, né? Eu particularmente prefiro usar a manteiga, eu esqueci de mostrar, peraí. A manteiga, gente, eu particularmente prefiro usar a manteiga, né, que é a manteiga sem sal, ó, ui, aqui, ela tá escrito, ó, que não tem sal, tá, é a moen batá, ok? Eu uso a sem sal, sempre, né, ela tem menos água, né, e não tem sal, então ela não vai interferir na receita, mas ela vai dar sabor, né, o sabor da manteiga. Então, nessa receita, pode substituir, por exemplo, pelo óleo vegetal que você usa aí, sei lá, um óleo de milho, óleo de coco, pode, né? Mas o óleo de coco vai dar até um saborzinho, né? Mas, por exemplo, você vai usar um óleo neutro, um óleo vegetal aí, eu acho que com a manteiga ele fica mais saboroso. Mas isso é uma opinião minha, né? E eu sempre falo assim, a pessoa que não tem o parâmetro, por exemplo, não comer o bolo com o óleo e com a manteiga e não tem como comparar, não vai perceber muita diferença, né? Eu percebo porque eu faço meus testes e eu vou vendo, né? Então, em termos de textura, não muda não muito. Agora, de sabor, eu percebi que com a manteiga ele fica mais gostoso. Mas aí é opcional, vai de você, tá? Então, a manteiga é essa aqui, ok? A sem sal. Bom, vamos lá, gente. Eu já mostrei na aula passada, ele até partiu. Então, ó, tá? Esse é uma característica, olha como fica fofinha a massa, né? Essa é uma característica do bolo com emulsificante, né? Ele fica fofinho e ele fica mais úmido, tá? Ó. E aí, a outra característica de uma massa com emulsificante, sabe qual é? Que você conhece uma massa com emulsificante? Ela tem as bolinhas de ar da massa, elas ficam mais juntinhas, menores, tá? Então, ele não fica igual um sponge cake com as bolinhas de ar maiores, assim, mais separada. Então, ela fica mais compacta, mas é um compacto macio, leve, tá? E úmido. Então, ele tem uma umidade, tá? E fica muito saboroso, ok? Então, esse é o bolinho que vai sair daqui a pouco, tá? Esse é de 18 centímetros, né? A forma de 18, tá? Que eu fiz, ok? Deixa eu ver aqui se tem perguntinhas. Nosso bolo tá assando. Pois é, Gisele, ai, 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 faz aí, fica muito bom pra comer assim, gente.
façam, porque fica muito bom. Oi, Fátima, tudo bom, Fá? Saudade de você. Oi, Cristina. Oi, Li, quanto tempo, saudade. Ah, pode deixar, o G tá ali, né? Tá aqui me olhando. Eu mando, ali tá mandando beijo. Ah, a manteiga, desculpa, Ruth, eu acabei não falando a quantidade de manteiga. A manteiga são 33 gramas, 33, tá? 33 gramas de manteiga derretida. Vou repetir a receita, mas, gente, eu vou postar lá. Assim que terminar aqui, eu já posto lá na minha página, Finarte. Tem um link aí que o Ageno colocou, tá? Então, olha, 115 gramas de farinha de trigo fraca, né, para bolo. 115. 112 gramas de açúcar, o açúcar fino, né, o molhadinho aqui do Japão. 3 ovos tamanho L. 33 gramas de manteiga sem sal derretida ou óleo de cozinha na mesma quantidade. 8 gramas de emulsificante. 6 gramas de leite em pó. 3 gramas de essência de baunilha. E 1 grama de fermento em pó, ok? E aí, o que a gente fez? Recapitulando, a gente peneirou a farinha de trigo, né? O fermento e o leite em pó e a gente reservou, tá? E a gente reservou. E aí, eu coloquei na batedeira o ovo. Eu só dei uma mexidinha lá na clara e na gema para poder facilitar, já misturar. Misturei um pouquinho com o garfo. Aí botei o açúcar e botei o emulsificante. Dei uma batidinha de leve, só para dar uma derretida no açúcar. Aí já joguei a farinha de trigo peneirada lá com o fermento e o leite em pó. E bati. Quando eu vi que incorporou toda a farinha, eu conto 5 minutos. E bato na velocidade alta durante 5 minutos. E bati, tá? Terminou. Né? A gente vai acrescentar a manteiga, que eu já misturo com a baunilha, tá? E aí eu dou uma misturada de leve só para incorporar a manteiga. A gente coloca na forma e leva pro forno, ok? E é isso. Bom, esse aqui é a massa com chocolate. É esse mesmo bolo. Ai, socorro! Viram o que aconteceu? Ó, esse bolo... Só que a massa de chocolate. Então, como é que vai fazer a massa de chocolate? Normalmente, eu tiro 20% da quantidade de farinha de trigo e acrescento chocolate em pó. Eu uso cacau em pó, sabe aquele forte, puro? Tem aquela caixinha marrom da Morinaga? É aquele que eu uso. Então, eu tiro 20% de farinha de trigo e coloco 20% do cacau em pó. E eu peneiro junto, cacau em pó, a farinha de trigo, o fermento e o leite em pó, tá? E aí você faz normalmente, bate normalmente igual, e aí ele dá essa massinha. Agora, quando a gente faz o bolo com chocolate, normalmente... ele fica mais baixo, porque a massa fica um pouco mais pesada, porque o chocolate, ele tende a ressecar, né? Por isso que a gente tira uma quantidade de farinha de trigo para colocar o chocolate, senão fica muito seca a massa. Mas ele tende a ficar mais baixo. Então, desculpa, gente. Então, se você quiser, na forma, a forma de 18, né? Ele sempre fica um pouco mais baixa do que o bolo branco. Se você quiser que ele fique na mesma altura, você vai fazer a proporção da receita para 4 ovos ao invés de 3. Se você fizer com 3 ovos, ele vai ficar um pouco mais baixo, tá? Aí se você quiser que ele chegue na altura da forma, né? Olha como tá chegando lá, ó. Olha o tamanho já do bolo. Peraí. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tem horas que é difícil, mas estão vendo? Ele já chegou lá na altura. Acho que é mais fácil eu tirar aqui. Vamos lá. Ó. Olha lá, gente.
tá? Ele já chegou. O bolo de chocolate, uau! Ai, gente, vocês são demais. O bolo de chocolate, ele fica mais baixo. Então, se você quiser que ele chegue nessa altura, você faz a proporção da receita com 4 ovos, ok? Olha lá. Bonita, né, gente? E fácil de fazer, né? Então, assim, não tem muito erro com essa massa, tá? Deixa eu encaixar aqui, bonitinho. Isso, William. Fica 23 gramas de cacau e 92 de farinha de trigo. Muito bom. É isso aí, tá? Então, se vai fazer a massa de chocolate... Obrigada, William. Se vai fazer a massa de chocolate, você vai para essa receita, vai ficar 92 gramas de farinha de trigo e 23 gramas de cacau em pó. Obrigada, gente, pelos coraçõezinhos aí, tô amando. Cresce, né, Gi? Não, a Katsura perguntando assim, que lindo, mas você não acha que tem que ter mão boa? Não. Para bolo com emulsificante, não. Entendeu? Talvez para um bolo tradicional, um pão de ló tradicional, o jeito de mexer é diferente. Realmente tem que ter cuidado. Mas é essa facilidade do bolo com emulsificante, não precisa ter mão. Entendeu? Não precisa, porque ele fica melhor batido. Oi, Marli! Que bom te ver por aqui, beijo. Ele normalmente ele fica melhor batido na batedeira. Então é a batedeira que faz o trabalho. Você só coloca os ingredientes todos lá e deixa bater, né? Olha, faltam 13 minutos e ele tá daquele tamanho, tá? Então tentem fazer aí, gente, e me contem depois que eu vou adorar. Oi, Rosemary, tudo bom, Rose? Não, eu tô assando, a Rose perguntando se eu tô assando sem a forma preta do forno. Não, eu tô assando na assadeira preta, tá? Eu usei a outra assadeira dessa, porque o meu forno são 2 assadeiras, tá? Eu assei na outra, ok? Oi, Beatriz, boa noite. Ok, gente? Então esse é o bolo de chocolate, feito com a mesma massa, tá? E aqui é ele também, que eu fiz pra vocês verem, ele partido no, ó, tá? Olha, ele é muito fofinho, gente, e ele tem uma umidade muito gostosa, tá dando pra ver? Tá? Então, você vê que as bolinhas, ele fica um bolo mais compacto, mas olha, ele fica muito macio, tá? E ele fica muito leve, né? Isso é característica de um bolo de pão de ló. Aqui a gente fez um pão de ló usando o emulsificante, tá? Ok? Outra coisa, deixa eu falar uma coisa boa pra você. Essa massa, como massa, qualquer massa de pão de ló e tudo, ela fica ótima congelar. Então, você pode fazer o bolo, né? Eu enrolo ele no urapo, tá? Eu enrolo bem o bolo no urapo, tiro o ar, né? E aí eu coloco dentro de um saquinho plástico também, procuro tirar o máximo de ar e eu fecho a boca com um fechozinho aí. E aí você congela. Claro, a massa totalmente fria, tá, gente? Espera esfriar, se você não comer, né? Espera esfriar e aí você congela. Ele congela aí por 3 meses, pelo menos, tranquilamente. Aí, como é que você vai fazer? Como que você vai fazer na hora de usar? Você vai tirar do freezer e não vai abrir o pacote, tá? Você vai deixar lá o pacote fechadinho, tirou e deixa fora da geladeira, lá, até ele voltar à temperatura ambiente. Aí você abre e usa e ele fica igualzinho, né? O pessoal do curso passado, de bolo, domingo passado, eu levei uma massa com emulsificante para mostrar para eles a diferença, porque a gente ia fazer o pão de ló tradicional.
E aí eu levei uma massa com emulsificante para eles verem a diferença. E a minha massa que eu levei, que eu ia usar no curso, ela estava congelada, ela tinha sido congelada. E eu mostrei lá para eles que fica fofinho. Então elas viram que estava fofinho, igualzinho como sai aqui, né? Então se você congelar certinho, né, fechadinho, né, tira o ar o máximo que você puder, você consegue congelar. Então sempre você tem massa de bolo para você usar, tá? Deixa eu dar uma boa notícia para você. Eu recebi muitos pedidos das pessoas de continuar falando um pouco sobre emulsificante. E as pessoas querem recheios, né? Então, antes que o bolo fique pronto, dia 8, nossa próxima live, dia 8 de dezembro, né? A gente vai fazer, já que hoje a gente fez massa, a gente vai fazer recheio e cobertura, tá? Então, dia 8 de dezembro, eu espero você aqui, né? E a gente vai fazer massa e cobertura, recheio e cobertura usando o emulsificante, tá? Então, a gente vai fazer aqui ao vivo também para vocês usarem e já montarem um bolo completo, beleza, gente? Dia 8, tá? Mesmo horário, 8h30. Mais pergunta aí? Beijo, Flor JP. Saudade de você. Oi, Ju. Tudo bom, Juliana Date? Que bom te ver aqui. Me explica o que, Rose? Ah, a forma? A assadeira? Oi, Sumico. Tudo bom? O que mais, gente? Ai, Fá, obrigada. Imagina. Perdeu o quê, Beatriz? Ah, tá. Depois você assiste, tá? Vai ficar gravada lá no portal. Depois você assiste, ok? Sem problema, gente. Ah, a Katsuda perguntando se eu coloco no último andar. O meu são 2 andares. Não, eu coloco no andar de baixo. Quando eu uso uma assadeira só, eu sempre coloco no primeiro, na de baixo. Oi, Rá, tudo bom? Pois é, William, faz aí. Você precisa vir aqui tomar um cafezinho comigo, né? Tá me devendo. Isso, Gi! A Gisele falou uma coisa agora que me lembrou muito a primeira vez que eu fiz esse bolo com emulsificante. O bolo Puma do Brasil. É verdade, Gi. Agora você falou tudo. Parece mesmo, gente. Quem conheceu o bolo Puma do Brasil, olha, lembra mesmo. Ele lembra muito a massa do bolo Puma. É isso aí, Gi. Isso aí. Oi, Anderson. Tudo bom? Bem-vindo. A Adriana Wema tá perguntando se esse emulsificante é o mesmo que usamos para fazer sorvete. Esse aqui do Japão, na verdade, ele tem esse tipo só. Ele é usado para fazer sorvete, para fazer pães, para fazer bolos. Ele é geral, tá? Adriana Chinei. Perguntando se eu fiz o bolo sem farinha de trigo. Não, eu usei a farinha de trigo, né? Eu usei, ó, a farinha de trigo que eu peneirei com... É que vai tudo misturado junto, Adriana. Vai tudo junto, né? Então, a gente coloca desde o início tudo junto. Açúcar, ovo, farinha e vai batendo, tá? Faltam 6 minutos, gente. Tem sim, Andressa. Assim que terminar aqui, eu já vou postar lá na página, na Finarte, a receita completa com a foto do emulsificante, tá bom? Com certeza, claro. Ok, Bia. Vamos lá, gente. Esperando o bolo terminar. Não se preocupem, depois vocês entram. Quem perdeu, entra lá depois no portal. Aproveita quem não curtiu ainda o portal, curte lá para acompanhar as notícias, tá? E as lives, tem muita live legal, gente. Entra lá para ver a programação da semana das lives, tem tanta coisa legal. Cada dia tá tendo uma live diferente, tá muito legal.
Obrigada, Katsuda. Sumiko, perguntando o que é o emulsificante. O emulsificante, depois você dá uma olhada lá, Sumiko, no Portal Mia, tem uma live, a live anterior, eu falei só sobre emulsificante. Dá uma assistida lá, tá? O emulsificante, ele é um agente espumante, né? Que é usado em bolo, principalmente, né? Em bolo, para poder fazer com que ele dê volume, né? Ele incorpore ar mais rápido, dê volume na massa, melhora a textura, né? A maciez da massa, tá? Gente, muito obrigada pelos comentários. Oi, Mônica. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Pelos comentários, pela participação, tá? Ok. Vamos lá, deixa eu ver, faltam 4 minutos. Ah, uma coisa, vamos ver o bolo? Eu acho que é melhor a gente ver. Então, peraí. Acho que eu vou pedir ajuda do G. Ele tá muito quietinho ali. Você vem, G? Com a câmera, acho que é melhor. Onegai. Porque aí vocês veem ali de pertinho, que eu quero ensinar vocês como olhar o bolo, ó. Tá? Ele normalmente racha em cima. Faltam 3 minutos, mas eu quero olhar pra vocês verem. Eu tô com um palitinho. Tá? Um palitinho. E eu vou abrir o forno. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, assim, todo cuidado é pouco. Com esse bolo nem tanto, mas com o sponge cake normal, tem que tomar cuidado na hora de abrir o forno. Então, esse bolo também, mas ó, eu nunca abro de uma vez. Eu abro um pouquinho e aí depois eu abro de novo. Por quê? Porque aí eu não faço vento lá dentro. Como que eu vou ver que o bolo tá bom? Primeiro eu vou aqui, ó, eu boto minha mão e eu sinto que ele ainda tá um pouco mole. Então, eu não vou nem enfiar o palito, tá? Porque se eu enfiar o palito, ele pode... Depois ele volta ali, tá, gente? Se eu enfiar o palito, ele pode murchar o bolo, tá? Eu acabei... É mais devagar, é mais de levinho que bota a mão, tá? Eu me empolguei aqui. Oi, Harumi, tudo bom? E você? Tá? Então, eu vou deixar aí mesmo o tempo, porque provavelmente ele ainda tá no meio, ele ainda tá cru, tá? Deixa eu ver, a Marcela tá falando que se colocar acima de 150 graus, os bolos queimam. E eles ficam sempre mais que 60 minutos. Onde será que está errado? Será que estou pré-aquecendo? Mas o bolo, quando vai fermento, o forno tem que estar pré-aquecido, Marcela. Aí, tem que ver a receita, né? Pré-aquecendo muito? Não. 30 minutos é muito, né? Normalmente, assim, o meu forno, depois eu vou explicar aqui pra você, o meu forno, ele já tem um pré-aquecimento automático, né? Então, você vai pré-aquecer aí, agora no inverno, uns 10 minutos, né? Mas vai depender muito da receita que você tá usando, né? E aí o forno, porque 150 graus, era pra ele assar aí por uns 30 minutos, no máximo, entendeu? Então tem que ver. É muito bom mesmo, Margarida, o bolo Puma. Precisa, William, tô te esperando. Aliás, tô esperando vocês, gente. Vocês não vêm aqui tomar café comigo. Gisele, o nome do emulsificante o nome do emulsificante eu vou colocar lá no post, não se preocupe, tá? Bom, gente, falta 1 minutinho aqui pra vocês verem o bolo saindo, tá? A receita também, vou colocar lá no post, gente, não se preocupem. Imagina, Kazui. Obrigada, Marli. Que bom, Akemi. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Que funções, William? Bom, faltam 52 minutos. Gente, bolo, tanto pão de ló quanto bolo, esse pão de ló,
E agora? Pera aí, gente. Voltou o som? Gente, o som voltou? Ó, eu coloco a mão aqui. Voltou, gente? Eu coloco a mão aqui, ele tá firminho. Mostra, queimou. Ó, ele já tá firme. Eu vou enfiar o palitinho. E ele... Cadê o palito? Ai, 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 cadê a câmera? Ó, saiu sequinho. Não voltou o som. Sequinho. Vixe, agora? Peraí. Voltou? Voltou, gente? O que que aconteceu? Será? Vamos recapitular? Voltou? Ok. Que susto. Quando apitou, que deram os 35 minutos... Oi, Carla. Bem-vinda. Quando apitou aqui, que deu os 35 minutos, o que que eu fiz, gente? Eu dei uma apertadinha aqui, ó, em cima. E aí, eu vi que ele já tava um colchãozinho assim. Ele abaixa e levanta. Tá, ó. Ele abaixa e levanta. Aí eu peguei o palito e enfiei no meio e tirei. E olha, ele sai sequinho, tá? Então o bolo já tá bom. Ok? Deixa eu dar o som aqui. Aí sim. Melhorou o som? Gente, me dê um feedback aí. O som voltou? Pra eu continuar falando aqui, feito uma louca. Esqueci. Voltou o som? Voltou? Ai, que bom. Entenderam o que que eu fiz ali? Tá? Eu sempre dou uma apertadinha na massa, no meio, de leve, tá? Se eu perceber que ela ainda tá mole, eu nem enfio o palito ainda, ok? Então, eu apertei agora e ela parece um colchãozinho, ela baixa e levanta, né? Aí, eu enfio o palito só para ter certeza de que ela tá assada. Se no meio tiver assado, é porque o bolo tá todo assado. Agora, uma coisa importante, né? Não tirem o bolo do forno e coloquem direto, acabou de sair do forno, coloca direto numa superfície fria, né? Por quê? Tipo na pia gelada, né? Porque ele pode abaixar mais do que ele deve, tá? Então eu sempre tiro do forno, coloco em cima, coloco em cima do forno, ou coloco no fogão, ou coloco um descanso, né? Na pia, por exemplo, e boto ele em cima, mas nunca numa superfície gelada, porque senão dá choque térmico e ele vai abaixar mais do que ele deve, tá? E muito menos vento, tá, gente? Se você tiver com a janela aberta, com o ventilador ligado, na hora de você tirar, o ar-condicionado tá ventando, né? Tá com vento. Na hora que você tirar o bolo do forno, esquece, não pode ter vento, porque depois que ele sai do forno, durante 1, 2 minutos, ele continua assando ainda, sabia? Se tem uma corrente de ar, né? Ele vai murchar, tá? Mais do que ele deve abaixar, ok? Então, olha, deixei lá, já tem aí uns 2 minutinhos. Vou pegar ele, vou colocar aqui. Ó. Tá aqui. Tá? E aí tem que esperar ele esfriar, né? Então, olha, ele tá retinho, tá? A rachadura é normal, tá? Não se preocupa com isso. Eu tenho isso aqui, ó, que eu comprei no Home Center. Essa espátula, que ela é de silicone, então ela não arranha a forma. Então, na hora de você desenformar, se você quiser assegurar que ele vai sair bem, ó, você passa ele aqui, ó, pra poder tirar, tá?
Bom, eu não gosto de desenformar ele quente. Eu sempre gosto de desenformar ele mais frio. Porque ele quente, com o emulsificante, normalmente ele sai a casquinha da parte de baixo do bolo. Eu tenho que deixar esfriar para ele sair com a casquinha inteira embaixo, né? Porque, olha, deixa eu ver aqui. Ó, se eu desenformo quente, ele normalmente ele solta essa casquinha. Se eu desenformo ele frio, não frio, né? Mais morno, tá? Ele vai sair assim, ó. Com a casquinha, é engraçado isso, né? Mas isso é só bolo com emulsificante, tá? Mas eu sei que vocês querem ver, né? E eu já tomei muito tempo de vocês, então a gente vai desenformar, tá? Vou virar. Ó, tá vendo que sai a casquinha um pouco aqui? Na forma? Tá pelando a forma. Mas minha mão já tá calejada. Então, eu não gosto de desenformar ele quente por isso, tá? Porque ele sai essa casquinha. Ah, deixa eu dar outra dica pra vocês, já que a gente tá aqui. Olha só. Quando você quer botar, né? Você vai botar aqui, que ela marca o bolo. Pra ele não marcar, tá vendo? Não ficar a marca, ó, da grade. Bota um papel toalha, mais uma folha só e bota ele aqui, ó. Tá? Porque ela vai respirar, né? Fazer com que transfira o calor, tá? Na grade e não vai marcar o bolo, tá? Então, você pode deixar ele assim ou assim, ok? Então, esse, ó, é o bolo que a gente acabou de fazer. Olha, super fofinho, né? Vou partir ele pra vocês verem. Gente, não façam isso, tá? Não partam bolo assim que sai do forno. Espero esfriar um pouquinho, mas eu vou partir para vocês verem que é igualzinho aquele que eu mostrei, que eu fiz de manhã. Olha só. Tá? Ó, tá muito quente. Tá dando pra ver? Ó, tá? Então, ó, esse é o bolo com emulsificante. Gente, é delicioso. Tá? Então, tentem fazer, tá? E me conta o que é que vocês acharam. Eu vou ficar feliz de saber se vocês gostaram, tiveram alguma dificuldade, tá? Mas tenta fazer. Esse é mais gostoso, William. Eu acho o bolo com emulsificante mais gostoso, ele dá mais sabor, quer dizer, na verdade o emulsificante ele acentua o sabor, né? Então eu acho que ele fica mais gostoso. Dá pra comer assim, purinho, com um cafezinho. Daqui a pouco eu vou tomar um chá, eu tô tomando um chá por causa da minha gripe, de gengibre, gengibre, limão, mel, né? E alho. Né? Vou tomar meu chazinho hoje com bolinho assim em homenagem a você aí, tá? Ah, deixa eu passar uma dica, gente, legal pra vocês. Obrigada, Gra, pelos coraçõezinhos. Deixa eu passar uma dica legal pra vocês, porque eu sofro agora, é uma dica extra, hein? Eu sofro agora, pois é, as calorias, pois é, eu não penso nas calorias, Flor JP, não penso. Eu sofro agora no inverno com shimoyake, né? Que fica a mão toda ressecada e começa a rachar. E aqui, ó, também começa a rachar. Só que como a gente trabalha na cozinha, a gente não pode estar usando creme, né, gente? Não dá, né? Você tá ali mexendo com comida, não dá pra ficar toda hora passando creme na mão, tá? Talvez tenha já pessoas aí que saibam dessa dica, mas pra quem não sabe, olha o que eu uso, óleo de coco. Então, eu sempre tenho um potinho, eu comprei esse potinho, né? E aí eu fecho ele e eu coloco na minha bolsa, né? E eu coloco óleo de coco. Né? E aí, gente, isso aqui é maravilhoso. E você vai pegando, ó, e você vai e passa na mão, e você vai hidratando sua mão, e ela não vai ficando ressecada. E você pode mexer com comida tranquilamente, que não vai ter problema, né? Até o cheirinho de coco maravilhoso, tá? Então, olha, eu uso óleo... Tá escuro, né, gente? Peraí. Aê! O óleo de coco...
eu compro esse lá no Iamaiá, tá? Ó, é um óleo de coco extra virgem, né? Orgânico, tá? E eu tomo meu cafezinho de manhã com óleo de coco, que é maravilhoso, né? Isso me dá energia, né? E é uma delícia, tá? Então eu sempre tenho, ó, um potinho de óleo de coco dentro da minha bolsa. E toda vez que eu preciso, lá no ateliê eu tenho um potinho também que fica lá com óleo de coco. Toda vez que eu sinto, eu lavo muita mão, né? E é ruim ficar usando luva. Então, toda vez que eu sinto que a minha mão tá ressecada, eu passo o óleo de coco, tá? Então, isso aqui é uma dica para cozinheiras, tá bom, gente? Bom, infelizmente terminamos, ou felizmente, né, para vocês. Eu vou ficar com saudades até o dia 8. Né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Gostaria de estar mais vezes, mas sempre que eu puder, eu vou estar, pode ter certeza, né? E gente, muito obrigado, tá? Então, não se preocupe, eu saindo daqui, eu vou correr pro computador e eu já vou colocar lá o post lá com a receita certinha, tá? Eu só vou, obrigada, Gra, saudade de você. Eu só vou acrescentar a misturinha mágica, tá? Para vocês fazerem e tentem fazer o bolo, tá? Tenta fazer, gente, é muito fácil. Para quem tem dificuldade de fazer bolo e tudo, olha, é tranquilo, tá? Então tentem fazer aí, me contem, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada, né? Desculpa minha voz aí foém, né? Mas é muito bom, assim, estar aqui com... Obrigada, Dira. É muito bom estar aqui com você, tá? E espero vocês aqui dia 8, pra gente fazer os recheios e coberturas para esse bolo, tá? E aí fica completo, ok, gente? Porque aí depois a gente vai falar das farinhas, né? Tem várias pessoas me pedindo como substituir as farinhas, né? Farinha sem glúten, como fazer a substituição. Então aí a gente vai falar disso aí, tá? E vamos aí, eu tô, né, recebendo muitas mensagens de sugestões e a gente vai atendendo na medida do possível, tá? Então muito, muito obrigada, né? Espero as alunas amanhã no curso online de Brigadeiro Gourmet e domingo de pão francês, tá, gente? Fiquem com Deus. Obrigada, Beth. Fica com Deus e bom final de semana, tá? Cuidado aí com o frio, gente, se cuidem mesmo, né? Pra não pegar gripe, tá? E aproveitem aí pra descansar, pra curtir o final de semana. Eu vou trabalhar mais um pouquinho, né? Mas tô fazendo o que eu gosto e pra mim isso é maravilhoso, tá? Então, brigadão, brigadão mesmo, de coração, pela sua paciência, pela sua atenção, tá? E um beijo, gente, né? Fiquem com Deus e muito, muito obrigada. Até dia 8, tá? Espero você. Beijo, gente, brigadão. Façam o bolo e me contem, ok? Beijo.